diretora do documentário Portunhol, que foi premiado recentemente no Festival de Gramado. E ela vai aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o filme e também sobre todos os aspectos que envolvem o filme. A professora nossa da fronteira, Cíntia, vai estar aqui moderando também. A Cíntia, que vocês sabem que tem um fã-clube poderoso na fronteira Brasil-Uruguai, né? Depois da apresentação, Luciana, eu queria vir com uma estatística. A Cíntia foi a que mais trouxe público numa manhã de terça-feira, 9 da manhã. O fã-clube da Cíntia estava... A gente trouxe cantor, e estava a Cíntia lá, que mais teve público foi a Cíntia Nunes, nossa professora, tá? Mas, um prazer tê-la aqui, muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, muito ocupada, e mesmo assim reservou um tempo para o iClube. Obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço o convite, gente. Eu sempre digo assim, eu acho que a melhor, claro, fazer o filme é muito legal, mas a segunda parte muito legal é quando a gente pode trocar ideia com as pessoas sobre, né? E esse filme o Portunhol tá gerando debates e conversas muito legais, assim. E tô muito feliz com a repercussão e louca para falar sobre. Bem, Thaís, primeiro eu queria que começar falando um pouquinho do filme, queria que você comentasse um pouquinho da história do filme, até porque acho que muitos aqui não puderam ver ainda. A gente aqui no Uruguai não teve acesso também, muitos não tiveram acesso. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o que trata o filme, a história um pouquinho do filme, da produção e tudo isso que envolve. Então, gente, o Portunhol é um projeto que ele nasceu, na verdade, assim, eu fui convidada para dirigir, né? O argumento original é da produtora dele, que conheceu o Douglas Diegues, eu não sei se vocês conhecem, que é um poeta, um escritor que trabalha com portunhol selvagem. E é muito interessante, assim, porque a gente que não é da fronteira, que vive nas capitais, é muito distanciado dessas coisas, né? Para nós, o portunhol, eu confesso, assim, eu aprendi sobre a língua de fronteira fazendo filme, pesquisando sobre, né? Para mim, até então, portunhol era falar errado, ou português ou espanhol. Então, foi muito legal. Então, quando a Jéssica me convidou, ela me convidou também porque eu tenho um amor muito grande pela latinidade, me interesso muito pela nossa convivência com os nossos vizinhos, assim. E foi um mergulho muito massa para mim, assim. Eu até tive muita dificuldade porque começou a aparecer muito tema, muitos recortes possíveis desse filme que eu podia fazer e eu só podia fazer um filme, né? Então a gente tem o filme, assim, daí também tem questões da realidade orçamentária, né? Um documentário de baixo orçamento, tive que fazer escolhas. A minha vontade megalômana de diretora era ir até a Venezuela, visitando todas as fronteiras. Não foi possível. Consegui chegar até a Bolívia, mas fiquei muito impressionada, principalmente por não conhecer e por nunca ter ouvido falar disso na escola, das nossas fronteiras secas aqui, né, com o Uruguai, que é só atravessar a rua, na verdade, a linha imaginária, né? Eu fui conhecer isso estudando para o filme. Inclusive, em algum momento do meu processo de pesquisa, eu cheguei a pensar em fazer um filme só sobre o Uruguai e Brasil, porque eu acho que, nossa, dá para fazer uma série, né? Inclusive, porque cada fronteira é muito específica, né? A gente acabou indo no filme, a gente está em só a fronteira de Rivera, Santana do Livramento, mas eu sei que as outras fronteiras têm realidades muito específicas desse portunhol, né? Mas, enfim, acabamos indo para outros lugares e o filme, na verdade, a gente usa a questão da língua para também refletir o conceito de fronteira, né? Porque eu acho que também, assim, quando a gente está estudando, pelo menos assim, eu me lembro da minha época, né? Quando a gente fala de fronteira, se fala sempre de uma fronteira no sentido de separar, né? Sempre uma fronteira física, um muro. E no filme eu, né, tinha muito uma vontade de refletir sobre fronteira a partir de um conceito que um cacique indígena uma vez me disse, e eu nunca esqueci e trouxe isso para essa minha reflexão do filme, que ele falou que fronteira é uma coisa que os brancos inventaram, né? Que para eles
não existe essa coisa de vou ali no outro país, eu vou ali visitar meu parente que está ali depois do Rio, vocês que inventaram que aquilo ali é outro lugar, enfim. Então, eu acho que o nosso filme também, de uma certa forma, tenta repensar esse conceito de fronteira, que não é um lugar que separa, mas sim um lugar de encontros, né? E, enfim, era para eu falar um resuminho, eu fiquei aqui dando palestra, né? Pode continuar. Qual foi o argumento, assim, do filme, o da Jéssica, que levou a esse interesse seu como produtora para abraçar a ideia? O argumento era justamente falar dessa língua de fronteira, né? Então, eu embarquei porque eu entrei um pouco interessada nessa coisa da latinidade, e no meio do processo eu também fiquei um pouco assustada, porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer um filme de uma coisa que não tem imagem, né? A língua, a gente não enxerga ela existe acontecendo, né? Tanto que espero que vocês tenham a oportunidade de assistir em breve. Ele vai estar num festival online, que é o Cabiria. É um festival que é originalmente no Rio de Janeiro. E aí agora, se é que a pandemia tem alguma coisa boa, é que muitos eventos ficaram acessíveis, né? Independente de onde a gente está. Então, o Cabiria vai estar online agora em novembro. E aí, uma das decisões estéticas que eu tomei do filme foi de ter muitas legendas são literais. Eu não traduzo nada. Até porque eu percebi que... Imagina eu, que sou de Porto Alegre, né? Aqui a gente já tem vários termos em espanhol, a gente está muito mais aproximado da língua do que o resto do país. O nosso filme é uma coprodução com a Globo. Então, quando os diretores lá começaram a assistir, eles disseram, legal, mas e o portunhol? Porque tem muita gente falando errado, mas eu não tô vendo portunhol. Então, também, eu pensei, cara, se eles não estão entendendo, eu tô imaginando, assim, o público de São Paulo, Rio de Janeiro, a galera que tá afastada mesmo, fisicamente das fronteiras, não vai entender muita coisa, vai achar que as pessoas estão falando errado. Então, alguns trechos, especialmente os trechos que se passam na fronteira com o Uruguai, eu fiz questão de deixar literal para as pessoas verem o portunhol acontecendo ali, né? Porque as pessoas acham também que o portunhol é só misturar o português com o espanhol. E, bom, tô chovendo no molhado, vocês sabem que não, né? Que também tem palavras que só existem aí, né? É que tem diferentes conceitos de portunhol, né? Nós Exato. falávamos isso no outro dia, que é quando um hispano-falante está aprendendo português, ele comete o portunhol, mas é necessário para a sua aprendizagem, né? E o mesmo quando um luso-falante está aprendendo espanhol, também comete o portunhol. O portunhol que se dá na fronteira é outro tipo de portunhol, né? Então, é algo que já é assim, né? Então, são conceitos diferentes nesse sentido. E aí, na verdade, foi legal também a gente ter subido um pouco. A gente passou, tem um pedaço do filme que se passa na tríplice fronteira ali, né? Paraguai, Brasil, Argentina, que é onde chegam as comunidades Guarani, estão bem presentes, né? Isso também foi muito legal de perceber. Muita gente não sabia que o Paraguai tem como língua oficial o Guarani, né? Muita gente ficou chocada. E também falando do meu lugar de fala, assim, né? Aqui em Porto Alegre, a gente convive, de uma certa forma, com muitas comunidades Guarani, mas a gente é muito apartado, né? Eu, por exemplo, na escola, aprendi que existem os Guaranis, ponto. E que eles falam Guarani. Nunca vi a língua Guarani escrita, nunca escutei ela, né? Porque as comunidades acabam também se cercando ali, né? Na sua cultura. Então, também tem o Guarani, não é um portunhol só português e espanhol, tem o Guarani no filme, e também fiz uma escolha estética, política. Toda vez que se fala Guarani no filme, a legenda é em Guarani. Então, também para as pessoas verem o Guarani escrito e também se darem conta de que a gente não conhece essa língua mesmo, né? Então, também... O Guarani, ele ganhou um pouquinho, né, de visibilidade com o Mercosul, né? Aqueles países que estão envolvidos, principalmente na área da educação, nos projetos do Mercosul, é onde mais se tem contato com essa informação, né?
que inclusive tem alguns livros didáticos que aparecem aqui no Uruguai, por exemplo, que aparecem um texto em espanhol, um texto em guarani e um texto em português, né? Isso foi 1996 em diante, por aí, um livro principalmente do 5º ano de escola aparecia assim, né, que foi quando se deu maior visibilidade. Mas não é todo mundo que tem acesso, é essa questão, fica no histórico, né? A gente sabe que existiram, até tem gente que acha que existiram, não existem mais. Bom, aí a gente pode entrar em outras questões, né? Tem muita gente que acha, índio de roupa não é mais índio, né? Então eles não... Aí é um outro debate, né, também. Exato. Mas outra coisa também que era uma percepção que eu já tinha, né? Eu já fiz alguns cursos, morei um tempo na Colômbia, tenho essa proximidade com os nossos vizinhos aqui. Mas fazendo filme, reforcei uma percepção que eu já tinha, quero saber se vocês acham isso. Que o brasileiro tem um pouco se posiciona de um jeito meio imperialista, assim, em relação aos nossos vizinhos, culturalmente falando, né? O brasileiro entende espanhol, mas não fala. Tem muita dificuldade de consumir culturas, né? Seja música, literatura, cinema, se não for em português ou dublado. E foi muito interessante fazer esse recorrido assim na fronteira, né? E às vezes nem era uma pergunta que eu fazia, mas todas as pessoas, os paraguaios, os argentinos, o brasileiro vem aqui, eles entendem o que a gente fala, mas eles nos respondem em português. Então, até tem uma depoente, uma entrevistada que fala no filme, achei bem legal, que ela é brasileira, mas o pai a mãe dela é brasileira, o pai é paraguaio, ela mora ali no meio, ela fala as 3 línguas, e ela diz assim, nossa língua, o guarani é muito bonito, né? Que bom seria se as pessoas falassem que nem o inglês, né? E é uma coisa que eu fiquei pensando, né? A gente às vezes reclama muito do imperialismo cultural dos Estados Unidos e não se dá conta, a gente brasileiro, que a gente reproduz isso nessa escala América do Sul, né? A nossa música entra, né? Sei lá, eu já me lembro uma vez que eu viajei para o Peru e estava tocando Roberto Carlos no ônibus. Claro. E é muito difícil, assim, pelo menos nos lugares onde eu circulo, das músicas peruana, colombiana, boliviana, argentina, é muito de nicho, assim, não é uma coisa que a gente consegue transformar em pop, sabe? Sei lá, não sei o Fito Paz, talvez. Aqui tem uma pergunta, não sei se vai dar para responder. Falar de carimbão é a mesma coisa que falar de portunhol? Eu não sei, nem conhecia isso. Carimbão. Da onde você tirou, Cláudia, essa informação? Por isso, minha avó sempre falou para mim que a mistura entre português e espanhol se chamava de carimbau. Então, sempre fiquei na dúvida porque cada vez que os demais falavam, sempre falavam de portunhol. Uhum. Tu é da onde, Cláudia? Tu mora onde? Qual é a tua origem? Tu é uruguaia? Sim. Eu sou de Tacuarembó, tenho muita influência com uma fronteira, por isso. Sim. Tá. Tacuarembó é bem pertinho de Rivera, né? Sim. Posso responder? Deve? Cíntia, posso? Sim, claro. Fica à vontade. Bom, boa tarde. Não, eu queria responder a pergunta da colega que perguntou agora. Como eu contei antes, na palestra anterior, eu estou pesquisando sobre o portunhol na UDELAR, na Universidade da República, e justamente eu tive a sorte de ter como tutora a professora Barrios, que é uma das maiores pesquisadoras do portunhol aqui e políticas linguísticas no Uruguai. Ela é minha tutora da tese, né? Então, entre as leituras que a gente fez, por exemplo, estava do professor Rona, que foi um dos precursores, pioneiros dos estudos linguísticos de fronteira aqui no Uruguai desde a década dos 50. Então, ele, entre as coisas que ele descobriu quando começou a fazer essa pesquisa, é que
nos diferentes lugares da fronteira, digamos, o portunhol era chamado de várias maneiras. Atabaiano, carimbão, portunhol, tá? Misturado, tinha vários nomes, não é que somente se chama de portunhol. Agora, na verdade, que o nome de portunhol agora está sendo muito reivindicado pelos ribeirenses, especialmente, mas também em todas as localidades de fronteira, porque se deu um movimento que se chama Jodido Bochinche, tá? Que quer dizer muito barulho, né? Muito barulho, mas que tem a ver com justamente essa corrente moderna que também faz parte. Temos aqui um escritor, o Fabián Severo, que é professor de literatura, que escreve em portunhol. Ou seja, que é um escritor novo aqui, né? Novo no sentido de que tem antecedentes históricos, mas ele como que agora está muito mais conhecido. E ele justamente também faz parte desse movimento cultural. E que a procura deles foi conseguir a declaração do portunhol do Uruguai, ou seja, no Uruguai como patrimônio imaterial, tá? E cultural. Tá? Ou seja, que nesse sentido tá bom, porque como que agora as pessoas estão, de alguma maneira, pelo menos aqui, reconhecendo a existência dessa variedade, que durante muito tempo foi considerada uma falha errada, e não que era uma linguagem, tá? Que tinha falantes nativos e que mereciam ser respeitados, tá? Levando em conta os direitos linguísticos, que são direitos que desde o ano 1996 foi uma declaração universal, tá? E que, bom, que essas crianças, durante muito tempo, foram, na verdade, deixadas de lado no processo de escolarização, por não levar em conta essa realidade linguística. Era isso somente. Tá? Mas esses são tantos nomes que... Desculpa, tá? Muito obrigada, Maribel. De nada. É que é o tema da minha tese, por isso que eu me apaixono. Não, e na verdade eu estou falando com um monte de especialista aqui, né? Vocês sabem mais de portunhol do que eu. Você está cumprindo os sonhos de vários aqui. Você está dando vida, você está dando voz ao que a gente estuda, o que a gente usa, o que a gente vivencia, né? Thaís, queres que eu passe agora o trailer? Acho que pode passar, pode. Acho que pode ser massa. Vamos tentar. Deixa eu ver se dá para... El guaraní es una lengua africana. E aí? O que você quer saber aqui na fronteira? Eu vim pra fronteira aqui. Eu não me queixo, porque não ganha um peso aqui, ganha um peso lá. A fronteira ela é essencialmente um problema. La frontera para mí que no significa nada. Todos somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con Cíntia, tá. una pova allá por entero bebé. Una ficción en realidad, no tenía que ser frontera. Estamos la cultural que vive al lado. Solo con un paso ya estamos en otro país. Só falar também é o portunhol, como dizem. Portunhol. Bota o chaleco, saca o chaleco, todo ensabiado, não tem mais jeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos Guaranis, e o português de Camões, e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Para os algozes, nossas vozes é o cipó de aroeira. Dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras.
que é para fugir deste abismo mesmo que nos detenga em Ladoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, o mato, andar descalço nesses pastos, passos, pássaros, toda a magia da manhã. Um brinde para Pachamama. Bem, aí é uma pequena amostra, né, dessa grande produção que foi feita, né, pela Thaís. Eu não sei, vocês viram, porque para mim passou meio travado. Mas estava passando de boa para todo mundo ou não? Vocês conseguiram? Sim, para conseguiram mim ver? também um pouco travado. Um pouco. Mas entendi. Um pouco. Se tu quiser botar, Cíntia, ali no chat o link, depois se o pessoal quiser assistir também, né? Perfeito. Vou colocando e vai falando. Aí vocês viram que deu para perceber vários pontos de fronteiras, né? Quem sabe ver o teu ponto de vista sobre isso, Thaís? Sobre as diferentes fronteiras. Eu fiquei... É uma pena que, assim, realmente por questões orçamentárias não deu para ir mais longe, né? Imaginem, mesmo a gente sendo uma equipe bem pequena, na estrada a gente era 4 pessoas, a gente foi de van até a Bolívia. Fomos de carro até a Bolívia. Bem loucos. É muito impressionante como muda muito a relação, né? Eu saí do Uruguai, que tem essa relação tão bonita de atravessar a rua, estar em outro lugar, e a gente terminou a nossa viagem na Bolívia, num lugar que tem uma fronteira muito marcada, né? Tem um preconceito muito grande com os bolivianos. Inclusive, a gente entrevistou lá uma professora que falou que era muito impressionante, assim, se ela perguntava quem é que queria aprender castelhano, ninguém queria, porque castelhano para eles é a língua do boliviano, mas espanhol todo mundo quer. Olha só. E é muito louco. É a mesma coisa. Exatamente, mas para eles castelhano é a língua que fala o boliviano e o espanhol, essa coisa de europeu, né? Então eu estou falando a língua da Europa, Então foram viagens, foi uma viagem muito, eu aprendi muito, assim. Aliás, isso é uma das coisas que me motiva a fazer documentário, né? Não consigo fazer um filme sobre um tema ou que não me desperte interesse, ou que eu também não tenha a possibilidade de aprender com isso, né? Eu acho que eu também estou falando um pouco, vocês são professores, eu acho que passam por isso também, né? Foi um aprendizado muito grande mesmo, assim, de sair da teoria e enxergar na prática, né? E aí, falando da minha questão profissional, né? Eu li um monte de artigo, li muitas teses sobre o portunhol, que foi quando me deu esse teto que eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta de falar sobre todas essas camadas incríveis dessa intersecção de língua num filme de 70 minutos. Mas aí também me dei conta o que pelo menos eu achava que deveria ser a minha missão fazendo esse filme, né? Que também, a gente não tem como dar... Bom, em pesquisa a gente também tem isso, né? Não dá para dar conta de tudo, a gente tem que fazer um recorte. Então, também quis aproveitar, eu falei para vocês, né, que o nosso filme é uma coprodução com a Globo e com a Globo News. Então, depois que a gente estrear no cinema, ele vai passar na TV também. Que é uma coisa muito legal, assim, ter essa visibilidade. Então, eu também quis ter um cuidado de também tornar essa temática acessível, né? Porque também é muita ilusão da minha parte achar que o filme vai abarcar e, né, explicar para todas as pessoas que não sabiam nem o que era portunhol e fronteira. Com um filme, eu vou mudar a vida das pessoas. Eu sei que não. Então, eu também me foquei na missão de, pelo menos, abrir uma portinha para quem não sabia nada
de conhecer um pouco essa diversidade da fronteira, né? Porque isso foi uma coisa, eu acho que com o Uruguai é bem diferente, mas as outras fronteiras, as pessoas tinham, eu notei assim uma receptividade, todo mundo queria participar muito, porque as fronteiras do Brasil, no geral, têm uma fama horrível, né? Eu tenho a impressão de que, pelo menos aonde a gente foi, que foi Ribeira Santana do Livramento, é muito diferente, justamente por ser uma fronteira seca. Claro que ainda tem a questão do contrabando, que sempre é um tema quando se fala de fronteira, mas na tríplice fronteira era ainda pior, né? Então, quando eu cheguei lá dizendo que eu queria fazer um filme sobre a cultura de fronteira, eu não quero falar sobre violência, não me interessa nada disso, as pessoas ficaram muito empolgadas de participar, né? Principalmente a gente foi em Ponta Porã, que faz fronteira com Pedro Juan Cabacheiro, né? Que eu não sei agora, mas na época, pelo menos, era uma das cidades com maior índice de violência no Paraguai. E eu não fui lá falar disso. Então, as pessoas estavam com muita ansiedade de fazer parte do filme, porque era alguém indo falar de um aspecto que ninguém explora, que é a cultura, a mistura da cultura da fronteira, né? Enfim. Claro. Um fato curioso, né? Eu não sei, a fronteira ali da Ribeira Livramento, a Praça Internacional, ela foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Enquanto do outro lado estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 43, foi fundada a Praça Internacional, que é um símbolo da fraternidade, né? E bom, isso não se dá em outros lugares, né? A gente acabou de ver aí a questão dos bolivianos que você comentou, que dar essa visibilidade para eles também, né? A questão também eu vou retomar um pouquinho a questão do Mercosul. Quando a gente foi trabalhar, o Mercosul tem um programa de escolas interculturais. As escolas... Isso. Você viu isso? Eu pesquisei, quando eu estava fazendo o filme, eu pesquisei sobre as escolas interculturais. Sim. Muitas atividades a gente não consegue fazer como está projetada, nessas fronteiras, Bolívia, Venezuela e etc., porque o pessoal tem medo do sequestro por prostituição infantil, né? Então, muitas atividades didáticas não puderam ser feitas em função da violência que se dá nesses lugares, né? E em função disso, as outras fronteiras também acabaram perdendo, porque tem que ser um acordo comum entre os países. Então, algumas... Aí, Karina... Hoje a Karina falou sobre o jeitinho brasileiro, né? Na fronteira se dá o jeitinho fronteiriço e o jeitinho brasileiro, né? Que, de algum jeito, as coisas acabam acontecendo, né? Acabam sendo feitas, mas tem que buscar o jeito para fazer, sair da regra. Sim. Olha, esse projeto das escolas interculturais é muito incrível, né? E é uma pena, né, que por questões governamentais, muitas também não conseguiram seguir. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu estava fazendo a pesquisa, tinha uma escola em Pacaraima, que é lá na fronteira com a Venezuela, que eu falei muito com a professora por telefone e também, como a gente também não conseguiu ir igual, né, fisicamente, mas ela falou que era uma pena, que o projeto estava parado, por todas essas questões que tu falou, né, e aí foi bem na época que a Venezuela estava passando por aquela questão do governo, né, do golpe, enfim, então também a gente achou melhor, por questões de segurança da equipe, até porque a gente é pequeno e sem dinheiro, a gente achou que era mais seguro não ir até lá. Aqui a Natália Benites, não sei se você está com a câmera ligada, Natália, não sei se daqui a pouco eu te procuro, vou ler o que ela colocou. Ela colocou que as fronteiras são diferentes no Uruguai também, né? Eu sou de Bela União, em Artigas, e é muito diferente com Quaraí e Artigas. Essa é uma verdade, eu senti isso trabalhando. Né? Por exemplo, em Bela União, eles se sentem saltenhos. Me corrija se eu estou errada, Natália.
Mas em Bela É União verdade. eles se Sim. sentem saltenhos. Falar que fazem parte da fronteira ou que são parecidos com os brasileiros é falar mal, né? Então, tem outro tipo de vínculo. Em Artigas e Rivera, a gente olha desesperadamente para o Brasil, né? Quer se conectar, quer ser, né? E em Bela União existe uma barreira aí, uma barra, na barra. É verdade. Foi fazendo o filme que eu também descobri que eu já falava algumas coisas de portunhol, eu nem sabia. A minha avó é de Bagé e aqui em casa a gente come pesco. Claro. Eu não sabia, eu achava que era a mania da minha avó só de dizer pesco em vez de dizer pêssego. Isso. E, por exemplo, você acredito que aprendeu várias palavras ou ouviu palavras que nunca na vida tinha ouvido, Rudia. Né? Rudia, para quem não sabe, é o joelho. E outras coisas? Ai, outras, na verdade, assim, é um jeito de falar, né? Acho que vocês ouviram aí no trailer, eu vi que a Cláudia dançou aí com a banda Terremoto. Tem isso, tem uns jeitos de falar que eu também percebo que a gente tem aqui e não se dá conta, que eu acredito, para mim é portunhol, né? Que é... Ai, agora me faltou a palavra, mas o vocalista da banda que dá a entrevista no filme, ele usa muito, assim, de... Ai, gente, agora me faltou. Mas são expressões, assim, às vezes não é nenhuma palavra diferente, mas é o jeito de usar o verbo, sabe? E a gente em Porto Alegre faz isso também e não se dá conta. A gente não sabe que isso é portunhol, né? Herança das famílias que vieram da fronteira. Aqui estão perguntando quantas fronteiras secas tem o Brasil. Olha, secas... você quer responder ou eu posso... Não, por favor, vai, porque já minha geografia aqui... Fronteira seca tem Chuí, Aceguá e Santana do Livramento, que eu saiba. Mais do que isso, acho que não, tá? Eu acho que tem mais, guria, porque quando eu tava pesquisando pro filme, agora posso errar números, tá, gente? Mas eu encontrei, se eu não me engano, 22 cidades gêmeas, que é como o governo federal trata essas essas cidades que são, né, rolam um amálgama ali. Mas pro filme, eu sabia, tem lá em cima também Letícia, que é na Colômbia, e agora eu me esqueci a cidade, que é a mesma relação que vocês têm aí com Santana do Livramento, Ribeira também, é só atravessar a rua e tá lá. E... Quantas você disse? 31? 22, que eu me lembro. Bem. Vou até olhar aqui agora. Eu tenho uma pergunta. Diga. Como que se fala nas outras cidades fronteiriças? Por exemplo, com Bolívia ou não com Uruguai. Que se fala? Porque com Uruguai é portunhol, mas com outros países, que seria? Como é que eles chamam? Por exemplo, mandei o link aqui para vocês verem as cidades gêmeas aqui no chat. Na Tríplice Fronteira, por exemplo, eles chamam de Guaranhol, né? Que é o Guarani com o espanhol, mas também tem o português. E aí tem o pessoal que trabalha mais a literatura, que é o Douglas Diegues, que eu tinha falado, que ele chama de portunhol selvagem. Que aí meio que vale tudo. Portunhol selvagem é muito particular de cada um, então ele escreve poemas que também tem inglês, francês, outras línguas indígenas, enfim. Mas especificamente ali na Tríplice Fronteira eles chamam de Guaranhol, ou em Guarani que chama Jopará, né? Jopará em Guarani significa mistura. Então eles também usam o Jopará para falar dessa língua que é a língua oficial do país, é essa mistura, né, do espanhol, guarani, enfim. Bem, a Marina
Não sei se é a Marina ou o Rafa. Tu tinha falado sobre o preconceito com os bolivianos, né? Que se tem. Ela pergunta se notou o contrário em relação aos brasileiros, do preconceito que os brasileiros possam ter em alguma fronteira. Então, a gente, assim, tô falando também da minha experiência, né? A gente foi muito bem recebido em todos os lugares, mas o que eu escutei foi muita crítica disso que eu falei, né? Que os brasileiros vêm aqui, entendem tudo que a gente fala e não faz nenhum esforço de falar com a gente em espanhol, né? Então rola essa reclamação de que o brasileiro não faz um esforço para se integrar. Uhum. Depois tem a Beatriz que comenta que no Chuí é diferente. Nós falamos em espanhol e no Chuí do Brasil falam português. Beatriz, com todo o respeito, né? Mas existe também portunhol aí. Eu visitei escolas no Chuí, que se trabalha com português, e existe portunhol também. Não, quem sabe não seja tanto quanto nas outras fronteiras, mas ele está presente. E é muito louco, eu acho que também depende com quem tu te relaciona, né? Eu, por exemplo, fui no Chuí fazer um outro trabalho, que era um documentário sobre religiões na perspectiva infantil. E a gente foi no Chuí falar com os muçulmanos. Então eu ouvi português e árabe. Claro. Nem ouvi, porque era uma família que não falava espanhol, eles falavam português e árabe. Então isso é muito relativo, né? Eu acho que os nichos onde a gente também circula são muito específicos, né? A Luciana também lembrou da fronteira de Tomás Gomensoro como fronteira seca, Lu. Não sei onde ela está agora. Eu acho que ela saiu. Que é em Artigas, faz parte de Artigas, Tomás Gomensoro, que também tem fronteira. Eu ia te perguntar... a questão do conceito de fronteira que hoje tu tinha falado, né? Limite, separação, união, encontro. O que foi para ti, assim, a questão de como tu percebias a fronteira quando começou a fazer o filme e hoje o que ela representa para ti? Ai, nossa, realmente para mim, assim, eu acho que eu comentei isso no início, né? Para mim, eu acho que fronteira é um lugar de encontro, né? Ainda que a gente insista geopoliticamente em separar as culturas com muros, né? Enfim, eu acho que elas são espaços de encontro mesmo. Porque refletir ativamente sobre essas divisões me fez enxergar essas várias intersecções que a gente tem, né? Culturalmente falando. E, de novo, assim, eu sempre trago... Foi muito legal, eu acho que eu mencionei no início, né? Foi a primeira liderança indígena que eu entrevistei quando eu estava no início da faculdade, eu sou formada em jornalismo. Entrevistei esse cacique, que é o Cirilo, que é Guarani, e eu nunca me esqueci daquela definição que ele me deu, né? Que ele me disse que fronteira era uma coisa que o branco inventou, que explodiu a minha cabeça quando eu tinha 20 anos. Eu pensei, nunca tinha pensado sobre isso, né? Como assim fronteira é uma... Quem é que disse que fronteira é um muro? Quem é que inventou esse conceito? E foi muito legal que, fazendo esse trabalho das religiões que eu estava falando, que eu fui para o Chuí, eu reencontrei esse cacique sem querer, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre cosmologia indígena, acabei indo parar na aldeia que ele estava e fiz um episódio dessa série sobre religião para criança lá e falei para eles, tu não vai lembrar, mas há uns 15 anos atrás eu te entrevistei e o que tu me disse foi uma semente para um filme que eu fiz agora recentemente. Ele ficou muito feliz porque ele falou, para gente que vive a cultura guarani, é uma cultura oral, né? A gente não escreve nada nos livros. É muito gratificante saber que essa semente gerou esse fruto, né? Que é continuar uma reflexão que a gente compartilha entre nós guaranis, né? E que isso foi tão longe, assim. Tem um autor que é de Rio Branco, Henrique Massey.
ele faz duas definições, né? Que limite, sim, é geográfico, né? É territorial, né? E a fronteira, ela é dinâmica. Quem une e quem faz a fronteira são os povos, né? Então, existe esse dinamismo, mas que, de certa forma, acaba unindo povos, né? Então, é a questão de limite geográfico e o que o povo faz desse limite, né? Que acaba sendo, não, que nem existe essa também uma frase aí, acho que é do próprio Henrique Massey, que as pontes unem ou separam, né? Os rios unem ou separam, né? Então depende do ponto de vista, vai ser separação ou vai ser união. O Rafael pergunta como é para ti chegar na Globo? Relação à TV aberta. É muito legal. Esse é o meu primeiro longa-metragem, né? Eu tenho curtas, fiz uma série, foi tudo meio junto, assim. O destino foi muito generoso comigo. Me deu todos esses projetos meio junto. Foi um pouco enlouquecedor. Mas é muito legal, né? Na real, eu ainda não tive esse retorno de fato, porque o filme ainda não passou na Globo, né? Mas eu fico muito feliz porque eu realmente, assim, eu sou jornalista de formação, ainda que eu trabalhe muito com cinema, eu tenho um carinho muito grande pela televisão e pela narrativa mais popular, né? Eu venho de trabalhos e projetos que às vezes tem uma pegada mais artística hermética, né? Que é investigar algumas coisas de imagem e tal. E eu sempre tento, pelo menos, assim, ter um cuidado muito grande de tornar as coisas que eu estou querendo contar acessível, né? Eu quero que tanto um professor, acadêmico, pesquisador consiga utilizar o meu trabalho para alguma coisa, mas também uma pessoa que não estuda, que não lê nada disso, também veja e entenda, que chegue nela, né? Acho que eu falei isso também aqui, né? Que eu tinha uma preocupação muito grande de, eu me munir de toda essa teoria, de todo esse... Li um monte de coisa, mas agora como é que eu transformo isso numa informação útil para quem não tem essas referências? Quem não vai ler nota de rodapé do Portunhol, sabe? Então, na verdade, eu acho que está por vir, assim. Eu estou muito curiosa para ver como é que as pessoas vão receber esse filme na TV. E igual, assim, eu acho que eu também mencionei isso, né? Se a pandemia tem a coisa ruim de estar nos separando, mas, por outro lado, transformou muitos eventos em online e deixou acessível, né? Então, o Festival de Gramado, que o filme ganhou agora em setembro? Já estou perdida. Setembro, foi setembro. Muita gente que nunca poderia ter estado fisicamente lá para assistir, viu de casa. E já foi incrível a recepção das pessoas. Isso foi muito legal. Muita gente compartilhando o trailer, curioso para saber quando é que vai passar na TV. Então, tô curiosa, tô louca que passe na Globo. Essa é outra pergunta, né? Se está previsto um lançamento ou exibição já na TV e se no Uruguai vai ter. Quero muito, gente. Eu quero estrear aí em Rivera. Inclusive, a gente tinha planos de fazer uma exibição na praça, né? Aberta para todo mundo. Não sei agora com a história da pandemia como é que a gente vai fazer, né? É uma opção para a pandemia aberta. Exato. Mas então, assim, praticamente o que nós temos? A gente tem que estrear por contrato, a gente precisa estrear no cinema, né? Não sei de novo como é que vai ser, porque a gente tinha um contrato que foi assinado há 5 anos atrás, veio pandemia, então tá aí o cinema desse jeito meio estranho, né? Mas a princípio a gente precisa estrear no cinema. E aí depois a gente vai para a TV. Vamos passar na Globo News e agora, acho que eu já posso dizer, a gente também vai para o Canal Brasil. Esse Canal Brasil é assinatura, né? Isso. Canal Brasil Assinatura e a Globo News eu acho que também, né? Mas tanto a Globo News quanto o Canal Brasil, se eu não me engano, eles estão nos pacotes básicos, assim, né? Não precisa ter um super pacotão caro de TV por assinatura.
A Maria Helena pergunta qual foi a fronteira mais fácil para fazer o trabalho? Uruguai, é claro. Até por eu também ter uma proximidade, assim, né? Tô aqui mais pertinho, já tinha ido até Rivera, Santana do Livramento, já conhecia a cidade de uma certa forma. A produtora local, eu não sei se talvez tu conhece, Cíntia, que é a Angélica Segui. Sim. Foi minha colega na faculdade. A gente tem um laço familiar. Ah, olha aí, já tá tudo em casa, então. Mas eu fazia muitos anos que eu não a via, e aí vi ela na tua live. Olha aí! Acho que eu vi ela quando eu era criança, e morávamos perto, inclusive. Aí depois ela foi embora, eu também. Sim, e olha que louca, a gente foi colega de faculdade aqui em Porto Alegre e ela voltou agora para Rivera, né? Isso, e o dia que eu estava assistindo a live, eu não tinha me dado conta que era ela, depois que eu vi. O que tu ia dizer? Não, eu ia dizer que foi mais fácil por essa série de questões, assim, eu também me sinto de uma certa forma mais próxima. Uhum. Porto Alegrense, ele já é mais uruguaio que brasileiro, na verdade, né? Eu acho. Aqui, eu acho que aqui tem várias porto-alegrenses, né? Karina, você é porto-alegrense, Michele, quem mais? Michele é porto-alegrense, sim. A Michele colocou o dedinho. Eu nasci em Guaíba. Gaúcha, porto-alegrense e gremista. Olha. Importante. Eu sou da região metropolitana, não sou exatamente de Porto Alegre, sou de Guaíba. Mas tá em casa, tá tudo em casa. Não, só atravessar o rio já tá ali. Já tá ali. Rafael também. É Porto Alegre também, gente. Eu sou de Rio Grande, maior praia do mundo. Marina. A única coisa. A maior praia em extensão de areia, 200 quilômetros, Marina. Justamente. Exato. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Thaís? Eu vou fazer uma. Se tu tivesses que fazer agora, possivelmente já esteja projetado, né? Mas qual seria a abordagem para um próximo longa nas fronteiras? Puxa vida, pois é, né? A gente sempre fica pensando quantas possibilidades de recorte, né? Eu confesso que eu tinha vontade de explorar mais a relação das comunidades indígenas, de explorar a questão linguística das comunidades indígenas do Brasil, né? Porque aí acho que é uma outra fronteira que a gente está falando, né? É muito interessante, até, e é pouco conhecida, né? As pessoas, no geral, eu acho que colocam indígenas no mesmo saco, né? Tipo, índio é essa grande massa de coisa que eu não sei o que é, eu boto aqui com essa plaquinha. E, bom, como muitas comunidades também, algumas etnias estão transformando já, existe a grafia da sua língua, né? Outras não. Então, acho que seria um registro interessante de tentar entender essas outras línguas, essas fonéticas, enfim. Acho que talvez eu iria por aí. O Rafa pergunta quanto tempo durou a gravação e qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, além da questão orçamentária? Olha, fazendo cinema, a questão orçamentária sempre é o maior problema. Que é fazer o filme caber, na verdade, fazer o filme caber dentro do orçamento dele, né? Isso é um aprendizado. Eu sou professora também de cinema que eu dou para os meus alunos, né? A ideia de vocês tem que caber na grana e não ao contrário. Foi um grande aprendizado fazendo Portunhol, como eu falei lá no início, eu estava megalômana, querendo ir até a Venezuela de van. Amada, não. E eu acho que talvez a maior dificuldade tenha sido para mim, assim, como foi meu primeiro longa-metragem, então, justamente tentar entender o que era possível fazer com os recursos que eu tinha, e aí não só recursos financeiros, né, entender o que eu tenho aqui em termos técnicos, de equipe, de possibilidades de tempo, e adaptar isso, assim.
Eu venho de uma escola de trabalho muito solitária, assim, como eu sou jornalista, eu estava sempre acostumada a fazer tudo, eu sei filmar, eu edito também, então foi um processo de adaptar, assim, de também entregar para as outras pessoas. Eu gosto muito de trabalhar junto, mas eu me meto muito no trabalho dos outros. Então foi um trabalho de aprender a compartilhar, entregar as coisas, assim. E de tempo, assim, se fosse contar corrido, foi mais ou menos 2 meses de gravação. Mas a gente filmou durante 1 ano. 1 ano ou 2, quase. Porque eu estava fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo. Então, eu filmei uma fronteira, parava. Filmava outra fronteira, voltava para Porto Alegre para fazer outras coisas. Então, foi bastante tempo. E assim, também para vocês saberem, não sei se alguém aqui trabalha com cinema, desde a ideia de um filme até a gente arrumar grana para fazer, realizar, botar o negócio, lançar, infelizmente no Brasil demora muito. Então, esse projeto, eu vou dizer que ele até foi meio sortudo, ele demorou ao todo uns 4 anos para ficar pronto, desde ter a ideia, arrumar financiamento e tal. Então, essa é uma realidade triste, né? Principalmente quando a gente está falando de temas urgentes. Se eu fosse falar de um tema sobre genocídio, sobre um caso específico, sei lá, por exemplo, sobre a Marielle Franco, né? E estivesse procurando dinheiro para fazer sobre isso, é um filme que, né, tem urgência de acontecer. E no Brasil está muito difícil e com o governo atual está quase impossível fazer arte no Brasil. Mas, né? Vocês começaram em 2015, pode ser? Isso. Mais ou menos. Uhum. Bem. Aqui a Maribel colocou que é muito interessante, importante, né, para diminuir o preconceito linguístico, né? E aqui a Maria Helena pergunta, como mulher não teve impedimento no Chuí? Pergunta pela cultura. Então, no Chuí eu não fui fazer o Portunhol, né? Fui fazer um outro trabalho, que é uma série para criança, que chama Afinal, Quem é Deus? E eu não tive impedimento, mas eu tive questões que eu precisei adaptar, né? Eu fui fazer justamente um episódio sobre a cultura muçulmana. Eu acho que a Maria Helena perguntou, ela é do Chuí? Acho que sim, não sei. Então, provavelmente já até teve contato, né? A gente foi muito bem recebida pela comunidade, de verdade, assim, mesmo muito acolhidos em todos os sentidos. Mas, claro, eles têm uma questão cultural que eu também fui aprendendo, né? Por exemplo, não posso... Eu sou brasileira, né? Querendo tocar nas pessoas, já chego querendo dar a mão. Não posso, né? Então, eu tinha um produtor, o meu assistente de direção, que era homem, que era quem fazia os contatos com a comunidade masculina. Porque ele não falava... Ele falava comigo, mas não podia cumprimentar e tal. Então, também para facilitar as coisas, eu também deixava essas questões logísticas na mão do meu assistente de direção para não ter problema, né? Também respeitar a cultura das pessoas, né? Mas não tive nenhum problema de impedimento de gravar, nada disso, assim. Até porque a pegada da série era as crianças explicando a sua religião do seu jeito. Então, também não tinha um cuidado de precisão. Preciso falar especificamente sobre isso. Não, eram as crianças que decidiam o que elas queriam mostrar da sua religião. Então, também era mais solto nesse sentido. E em Livramento também tem muito palestino em Rivera, mas sinceramente eu não vejo tão assim esse cuidado. Eles estão no comércio, né? E eles vão nas mesmas escolas que vai todo mundo. Então, não sei. Inclusive, eu tive colegas palestinas e não notava esse cuidado, essa separação, essa divisão, né? Eles na sociedade, sim, mas na parte essa escolar, trato pais, também, não sei, quem sabe um pouco diferente. Eu acho que é isso, cada família também lida com essa questão cultural de um jeito, né? Enfim. A Raquel pergunta se vocês faziam entrevistas diretamente com as pessoas, alguém se recusou? Ou elas eram selecionadas? Não, ninguém se recusou a participar. O que infelizmente teve que acontecer, a gente entrevistou muita gente mesmo,
e muita gente ficou de fora do filme. Essa é a parte difícil de depois, quando fica pronto, ter que avisar para as pessoas: ah, então, o filme vai estrear, mas olha só, tu não vai aparecer. Essa parte é bem chata. Mas faz parte. E como é que faz essa seleção, quem aparece, o que é priorizado? A Rossana faz uma pergunta meio parecida, né? Ela pergunta como foi escolhido o pessoal entrevistado. E agora eu te pergunto como é que fica essa seleção, o que se prioriza. Então, 2 etapas, né? Selecionar entrevistados é um processo de pesquisa. O ideal, tá, gente, no processo de documentário, também acho que muitos de vocês são acadêmicos, então também vou meio que chover no molhado, porque vocês devem trabalhar do mesmo jeito, tu vai lá, conhece a pessoa, conversa sobre o tema, porque também, diferente de um projeto de pesquisa acadêmica, a pessoa às vezes pode ser muito boa de entender o assunto, mas ela não rende no vídeo. Isso acontece, né? Então, a gente também tem esse cuidado prévio de, fulano é uma referência no assunto. Aí tu vai conversar com o fulano, ele escreve muito bem, mas na hora de te dar uma entrevista ele não consegue falar, né? Enfim, é tímido. Então, é nesse sentido que trabalham os produtores locais, por exemplo. Por exemplo, a Angélica Segui, como ela também é de Rivera, né? E eu tinha questões muito específicas que eu queria encontrar, que às vezes tu, de turista, né, com olhar turístico, tu passa e tu não vê. Então, as pessoas queriam, conversa com o pessoal que é gauchesco e canta em espanhol, em português. Eu disse assim, Angélica, eu não sei o que é, mas eu queria que tu encontrasse para mim uma música ou assim, um estilo musical. Aí eu falei para ela, eu queria cúmbia, porque eu amo cúmbia, daí era uma questão minha. Mas assim, será que não tem uma cúmbia que fale de fronteira? Ela assim, tu não vai acreditar que tem uma banda que acabou de lançar uma Tá música bombando. que é essa daí do tchaleco, que eles ficam falando que era justamente isso, né? Para andar no Uruguai tinha que usar o colete, o tchaleco, e para andar no Brasil tinha que tirar. Então, eles ficavam, toda vez que trocava de rua, tinha que tirar, botar o negócio, fizeram uma música sobre isso. E foi incrível, porque a entrevista foi muito legal, o cara foi muito massa, enfim. Então, era uma coisa que talvez se eu fosse procurar, eu não ia achar essa música de jeito nenhum. Mas a Angélica, porque é do lugar, enfim, foi a produtora local, sugeriu, e a gente foi entrevistar eles. E aí ficou legal e ficou no filme, que essa é a segunda etapa. A etapa de montagem de um filme é um processo de desapego muito difícil, porque a gente tem que entender o filme que a gente quer fazer, o filme que é possível fazer, e a gente tem que abrir mão de coisas, assim. Então, tu vai montando e tu vai vendo. Bom, sei lá, eu tenho 3 entrevistados muito maravilhosos que falam mais ou menos a mesma coisa. Alguém vai ter que sair, entendeu? Diz a Laura aí que ela passa todos os dias tirando e colocando o chaleco. Ela é lá de Rivera e a Jennifer bem também. Verdade. Eu trabalho em Rivera, então eu, às vezes, para sair de casa, e às vezes tem pessoas estranhas, então eu não coloco o chaleco aqui. Eu paro lá na fronteira, bem ali na fronteira, e coloco o chaleco, e aí eu entro para o Uruguai, e aí vou embora. Depois, na volta, eu não tiro, aí eu venho direto para casa com o chaleco. Mas, isso é ela mora em Livramento e trabalha no Uruguai como professora de português, né, Cláudia? Sim, isso. Aí eu passo a fronteira e eu coloco o chaleco antes de entrar na fronteira. E depois, aí eu entro para o Uruguai. Depois, na volta, eu venho igual direto com o chaleco. Nossa, é isso mesmo. Então, a música te representa, Laura. É muito. É incrível. Porque, olha só, dentro desse tirar e colocar o chaleco, está a cultura inserida, não é? Que a gente tem que respeitar a cultura. Então, a gente respeita as leis de lá, não é? E quando a gente volta para casa, voltamos para casa e continuamos com as leis e as normas de cá, digamos assim. Desculpa, eu tenho uma dúvida. Não compreendo que é isso de coloco o chaleco, tiro o chaleco, não entendo. Viu que a questão dos motoqueiros, né, as pessoas que usam moto para se locomover, no Uruguai, lá em Rivera, foi
feito a questão do uso obrigatório do colete para ficar mais visível, principalmente à noite, tá? Sim, Então, também teve uma resistência na fronteira, o pessoal não queria usar o chaleco, né? Olha ali, a Cláudia tem um lá feito de elásticos, né? Então... Você sabe, porque eu vou para a fronteira o fim de semana. Ah, tá pronta, tá preparada, Cláudia. Chaleco refletivo, já eu compreendi. Isso. Mas isso também ocorria antes, por exemplo, que com o cinto de segurança, em Rivera não era exigido em um momento, e no Brasil, sim. Então, cada vez que o pessoal ia para passar para Santana do Livramento, colocava o cinto de segurança. Passava para Rivera, relaxava. Então, agora se dá com colete. Ah, sim. Mas tem que usar casco também? Capacete, sim. Sim, capacete, sim. Tem que usar. Okay. Entendi. Bem. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Bom, eu, Cíntia. Sim, Jenny. Bom, Thaís, primeiro te parabenizar, porque só assistindo o trailer dá vontade de assistir o documentário. A minha pergunta eu entrei um pouquinho tarde, então não sei se tu já respondeu essa pergunta aqui. De onde surge a ideia, a inspiração para fazer esse documentário? Se é a tua ideia ou é de outra pessoa, e aí vem a questão do financiamento, não sei se tu já tinha respondido essa. Essa era a minha pergunta. Sim, eu tinha falado. A produtora do filme, a ideia original é dela, porque ela conheceu, agora eu confesso que eu não sei exatamente aonde, mas ela estava num evento e ela conheceu o Douglas Diegues, que é esse poeta que escreve em portunhol selvagem, e ela ficou animadíssima, e aí foi pesquisar foi atrás, descobriu o portunhol, e aí ela mesma já tinha, foi numa rodada de negócios, vendeu a ideia para a Globo, e aí me convidou para dirigir. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Cíntia, eu queria perguntar, uma das colegas falou a frase carimbão, pode Carimbó, ser? Carimbão. Ah, não será carimbo? É um carimbão, algo assim? Fiquei tentando achar alguma palavra que se refere a esse termo. A Maribel explicou também sobre a questão de que tinham várias formas de chamar, né, o portunhol. Então, e uma das formas inclusive o pessoal daqui do sul, quando a gente diz que é de Rivera, eles dizem sos baixano, né? Sim, pois então, na Argentina também, em alguns lugares, eu lembro que quando eu fui, que eu disse que era brasileira. Aí eles, você é baiana, me disseram baiana. Eu digo, não, sou gaúcha. Tá bem, tá. É só isso. Raquel, carimbão, assim é que chamam a fala em alguns lugares. A Raquel está respondendo também. Bom, pessoal, acho que a gente já está na hora e gostaria de agradecer assim, imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade, Thaís. Foi uma conversa muito legal, muito contraturada e que com certeza que dá vontade, como disse a Jennifer, de assistir esse filme, e que bom que vai estar na Globo, né? A Globo é tudo, né? No Brasil, a globalização para chegar em mais lugares. O pessoal está agradecendo e desejando sucesso. Obrigada pela palestra, muito obrigada, adorei, bom fim de semana. Aqui no Uruguai temos feriadão, no Brasil também, né? Sucesso. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Como eu falei, sempre, além de fazer o filme, a segunda parte que eu acho mais legal é poder falar sobre as temáticas, e agora também ouvindo aí gente muito mais entendida do que eu. Bom, espero que quando tiver novidades, você entre em contato conosco para entrar aqui para o sul, para o norte. Sim, eu quero que vocês ajudem a divulgar quando for para o cinema, hein? Com certeza. Bom, muitíssimo obrigada, tudo de bom para todos, bom final de semana
E muito sucesso aí para vocês. E Rivera está à tua disposição também, Thaís. Aqui somos muito receptivos, já que tu mencionou que gostou tanto de Rivera, as ordens. Não, vou voltar sim, vou voltar para a gente lançar o filme aí. Pablo adorou a palestra, Pablo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchauzinho, gente, muito obrigada. obrigada. Tudo Tchau. de bom. Tchau. Tchau. Bom, o YouTube agradece e fica à disposição, tá, Cris? Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Abraço para vocês. Abraço.